VGIP11, o fundo de CRI da Valora focado totalmente no IPCA. Esse fundo que tem como base a inflação para fazer sua correção de juros e tudo mais. Para esse mês a gente vai dar uma analisada nos relatórios para ver como que esse fundo tá, para ver se ele tá sendo afetado aí esse período de inflação mais baixa que o nosso país vem vivendo. E também para a gente saber que em 2024 esse fundo tende a ganhar um pouco mais de força, já que as previsões são que a inflação venha um pouco mais forte. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí, fica comigo até o final e bora começar. Pessoal, o VGIP hoje custando cerca de R$ 90,90, tá com um dividend yield de 11,67% e uma valorização de 6,59% nos últimos 12 meses. A gente vê o gráfico do último ano, vê que o fundo não andou tanto, né? Ele custava 79, agora aí tá atualmente 90, então andando bem de lado esse fundo aí. De fato não conseguiu deslanchar mesmo. E quando a gente olha o gráfico dos últimos 5 anos, você vê aí que ele vem trabalhando até que próximo das suas mínimas, né? O fundo aqui já custou cerca de R$112, hoje custando só 90, então sofreu um pouco com desvalorização também. Quando a gente olha os indicadores dele, a gente olha o PVP e vê que ele tá com 3% de desconto, então um pouquinho descontado ainda, já que a cota patrimonial dele é 93,66. Tem cerca de 89 mil cotistas, é uma base muito boa de cotistas e um patrimônio de 1,1 bilhão de reais, então um fundo bilionário aí, muito grande. E o dividendo dele, né, ano passado, veio aí começando na baixa, chegou ali em maio, pagou cerca de 1,20 e depois veio diminuindo, agora aí pagando cerca de 76 centavos. Vamos ver se esse fundo consegue aumentar essa quantidade de dividendos aí pro ano, né? Já que se a inflação vier aumentar um pouco, não consegue melhorar um pouco do resultado, né? Bom, pessoal, aqui no relatório, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é a taxa de administração e gestão de 1% e a taxa de performance, que é basicamente 20% que exceder o IPCA, mais aquela média do IMAB, que é geralmente da IPCA mais 6, tá? Por exceder isso aí, eles estão cobrando a taxa de performance. Então hoje o fundo tem cerca aí de patrimônio local distribuído em 50 operações diferentes, então é um fundo até que bem diversificado nesse quesito. Ao longo do mês de dezembro aí, o fundo adquiriu um total aí de 41 milhões aí, distribuídos em 5 CRIs, tá? Novamente também o fundo adquiriu 703 mil aí do CRI DOT 2S e também recebeu algumas amortizações no valor de 34 milhões e uma amortização de 26 milhões do CRI Tenda. Recebeu até que bastante dinheiro aí esse mês, né? O patamar de distribuição dele hoje, uma rentabilidade líquida de IPCA mais 7,6, é uma boa rentabilidade. Eles destacam aqui que todos os CRIs da carteira estão adimplentes, então estão bem seguros. E em relação ao patrimônio líquido, né? Aqui a cota patrimonial sofreu uma variação positiva de 1,19, então aumentou um pouquinho o valor do patrimônio. Natural, tá? Tem essas correções que acontecem aí nos CRIs e tudo mais. E os CRIs são como se fossem ações também. Eles vão sofrer variações positivas e variações negativas. Aqui a DR do fundo. No geral, o fundo teve uma receita total de 10 milhões, tirando a despesa de 1,7, sobrou pro fundo aí 8,5. E aí ele utilizou um pouquinho de reserva para conseguir entregar os 76 centavos, tá bom? Então tem que ficar de olho, porque o fundo vem utilizando um pouquinho de reserva para conseguir manter a distribuição. E a distribuição tá bem, sim, variável, né? Entregou 80 em outubro, 70 em novembro e 76 em dezembro. Então não tem uma linearidade essa distribuição. No geral, em 2023, ele aí distribuiu mais do que gerou, né? Cerca de 150 mil a mais aí. Então é válido ficar de olho e acompanhar. Aqui são todas as operações que ele tem na carteira. A maior participação é cerca de 7,91% do PL. Tem um pouco de concentração, mas não é tanto, né? Ainda até que aceitável. É um fundo que tem 50 operações, tá até que bem diversificado, mas tem que ficar de olho, né? Concentração nunca é tão bom. A gente já viu esse exemplo lá no Vigia e tudo mais, então tem que ficar de olho, acompanhar de perto. É bem interessante, né? O fundo é totalmente de CRI, isso eu gosto. Fundo de papel pra mim. Se a disposição dele é ser fundo de CRI, ele tem que ser só CRI, não pode ter outras coisas. Não acaba saindo um pouco da estratégia e tudo mais. O foco dele hoje tá no tipo residencial, então os CRIs são para empresas, setores e tudo mais, mas ele até que tem participação em bastante setores diferentes. O foco dele, como eu falei, é o IPCA, praticamente aí todos os ativos em IPCA. As operações dele, grande maioria que não tem rating, ou as que tem rating internacional. Isso é bom. As que não tem rating mostram que são operações seguras, tá? Operações sem rating vão ter uma questão de segurança maior. E olha que legal, o LTV, a grande maioria aí, com 42%, e LTV menor que 50%. O LTV é basicamente o seguro, né? O loan to value, que é basicamente a garantia. Então, um imóvel aí que ele tem menos de 50% de LTV, quer dizer que, por exemplo, eu empresto desenhar pra vocês, empresto aqui 100 milhões pra vocês. Você me dá um imóvel de 100 milhões como garantia, o LTV vai ser 50. Um LTV menor, 50, significa que o imóvel vale mais.
150 milhões de garantia, o imóvel valeria tipo 25% LTV. Então é assim, LTV é sempre bom ser melhor que 50%. Segurança total pro fundo, né? A taxa média de aquisição hoje da carteira tá em IPCA mais 8, então bem seguro mesmo. Taxas muito boas. E aqui são todas as operações do fundo. Eu falei, o foco dele é residencial, então vai ter muitos prédios, muitas construtoras aqui. Mas também tem a parte de indústria, de atacado, é bem logístico, então é bem interessante como que esse fundo trabalha. Então, pessoal, o VGIP, assim, pro que ele tem a proposta dele, que é trazer um fundo de CRI, focado somente em CRI, focado no IPCA, ele faz o trabalho dele, faz o café com leite, sabe? Ele não vai atrapalhar tantas coisas, não vai deixar tudo complexo, ele faz o simples ali e o simples que funciona. Hoje é um fundo bem estável, bem seguro, tem aquele problema de ter uma consideraçãozinha maior, mas é bem tranquilo. A única coisa que faz esse fundo sofrer é de fato a inflação, né? No nosso país, que agora nesse momento tá mais baixo, então obviamente o fundo vai entregar um pouco menos, isso aí é tudo natural, tá bom? Então, no geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, inscrito aí que mandou a sugestão, que tá sempre comentando nos vídeos aí. Muito obrigado mesmo pelo apoio, coração. E mandem aí quais outros fundos vocês querem ver, ações, aí embaixo que eu vou estar trazendo pra gente, tá bom? É isso, tamo junto, até a próxima e falou.